Esdra, capítulo 9, versículo do 5 ao 15. A oração de Esdra e a confissão do pecado. Esdra estava atônito, triste, envergonhado pelo pecado daqueles homens. E ao sacrifício da tarde levantei-me da minha aflição, e tendo rasgado as minhas vestes, o meu manto, prostei-me de joelhos e estendi-me as mãos ao Senhor meu Deus. O momento do sacrifício, que representava a cruz, era um momento oportuno para a oração, especialmente para a oração de reconhecimento do pecado, a qual ia ser bem longa. E disse: meu Deus, confuso e com vergonha estou para levantar, ó meu Deus, o meu rosto a ti, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e os nossos deleitos cresceram até o céu. Esdra está, pelo uso desse pronome, nossas, inclui a si mesmo nesta oração de arrependimento, enquanto roga por todo Israel. Desde os dias de nossos pais até este dia de hoje, estamos em grande culpa, e por nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão de rosto, como hoje em dia se tem visto. Esdra vai a fundo, expondo o pecado como problema de Israel e de todos os outros em todos os tempos, diferente do atual momento de hoje, onde diz Deus é amor. A cruz levou sobre Jesus todos os nossos pecados. Sim, mas para quem? Para aqueles que creem na obra concluída da cruz do Calvário e através das Sagradas Escrituras, do agir do Espírito Santo, abandona o pecado, confessa e não volta mais a pecar. Alguns é rápido, outros é um pouco lento, mas o importante é se sentir envergonhado, clamar ao Senhor e pedir perdão e se esforçar para abandonar o pecado. E agora, como por um breve momento foi manifestada a graça do Senhor, o nosso Deus, para fazer com que ficasse um remanescente livre e para nos dar uma estaca no lugar do seu santuário, a fim de iluminar os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos dar um pouco de vida em meio à nossa servidão. Toda esta declaração neste versículo indica que Esdra não estava afirmando a plena restauração. Em outras palavras, por sua declaração, ele estava apenas dizendo que era grato por qualquer manifestação da graça, porque a verdade é que eles não mereciam absolutamente graça alguma. Porque servos somos, mas em nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes inclinou sobre nós a sua misericórdia diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, a restaurarmos os seus assolamentos, e para nos dar um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. A frase "porque somos servos" poderia ser traduzida como "porque nós não somos homens livres". Os judeus não tinham recuperado a sua independência e de fato não fariam até este momento. O Estado moderno de Israel ainda sofre restrições e nos referimos aos árabes, que ocupam uma grande parte da terra de Israel. Mas agora, o que diremos? Ó nosso Deus, depois disto, porque nós deixamos os teus mandamentos. Este versículo se refere ao fato de que, quando se comete o pecado, sempre se está em exceção contra Deus, os quais prescrevestes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra na qual entrais para possuí-la é terra imunda, por causa da imundície dos povos daquelas terras, pelas abominações com que a encheram de um extremo ao outro com a sua imundície. Nesta oração, Esdra está falando do caráter corrupto das nações cananeias que anteriormente ocupavam a terra que, mais tarde, foi chamada de Israel. Agora, pois, não dareis as vossas filhas aos filhos deles,
nem as suas filhas tomarão para os vossos filhos, nem procurareis a sua paz, nem o seu bem para sempre, para que sejais fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herdade aos seus filhos para sempre. Esdras está citando, pelo menos em parte, Deuteronômio 7:3. Mas depois de tudo o que nos sobreveio por causa das nossas más obras e por causa do nosso grande delito, já que tu, ó nosso Deus, impedistes que fôssemos oprimidos debaixo das nossas iniquidades e nos destes ainda um remanescente como este, o Senhor sempre nos castiga muito menos do que merecemos. Devemos sempre recordar isto. Temos que voltar a infringir os seus mandamentos e apresentar-nos com os povos que praticam essas abominações? É uma pergunta. Não te zangarias tu para conosco até nos consumir, até que destruísses todos, sem que ficasse remanescente e quem escapasse? Infelizmente, os israelitas voltariam a falhar com o Senhor e o fariam miseravelmente. Eles se aparentaram com Roma e com a abominação da crucificação de Cristo, a qual era a mais terrível abominação de todas. Como resultado, a nação inteira foi destruída, o que foi levado a cabo no ano 70 depois de Cristo. E agora ela está começando a ressurgir outra vez, o que teve início no ano de 1948. Ah, Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois permitistes que um grupo de nós pudéssemos estar a salvo. Como neste dia se vê, e eis que aqui estamos diante de ti, em nossos delitos, pois não há quem possa estar em pé diante de ti por causa disso. A justiça, em seu sentido mais amplo, inclui a misericórdia. Portanto, o significado da frase aqui pode ser: tu és bom e gracioso, e tu nos ter poupado é uma prova disso. Vamos dar continuidade aqui, Esdras, no capítulo 10, para saber o que o profeta disse ao povo para que Deus não viesse sobre eles.